Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui que eu vou estar comentando a respeito de como calcular a taxa metabólica basal e o gasto calórico diário, ok? Mas antes disso eu preciso passar algumas informações importantes. Primeiro, é, essa tabelinha que eu vou apresentar aqui, que é uma maneira simplificada de você realizar esses cálculos, ela não é um programa, ela é um arquivo de um programa. Então para executar ela, se você tiver interesse em adquirir, você vai precisar ter o programa, que no caso o programa é o Excel, e o que você vai estar recebendo é o arquivo com essa planilha. Então, a partir do momento que você abrir ele, você vai ter todas as funcionalidades, ok? Sem o programa ou o programa compatível com planilhas, a tabela não funciona, ok? Então, o Excel, provavelmente se você tem um Windows, existe uma chance de ter no seu computador. Às vezes as pessoas nem conhecem o programa, mas ele vem junto com o Office. Então tem o Word, PowerPoint e tal, ok? Então lembre-se disso. Então, outra informação também é o seguinte: tem um vídeo semelhante a esse, está com o mesmo nome, só que está escrito completo. Então, se você tiver interesse em adquirir a tabela, assista aquele vídeo que está bem detalhado mesmo. Só que aquele vídeo tem uns 20 minutos. E já vai ficar aí o link também na descrição se você quiser adquirir. Aí você vai ser redirecionado para um outro site, automaticamente você realiza a compra lá e vai estar recebendo. Lembrando, o custo é um negócio simbólico, porque assim, não é o dizer, não vale nem R$ 1. É mais o trabalho que dá para fazer. Qualquer pessoa com o mínimo de experiência no Excel consegue, ok? Então a fórmula, eu vou estar até apresentando a fórmula para vocês aqui. Enfim, se você tem manja de Excel, você consegue fazer uma igual para você, ok? Então, beleza. Então, a princípio, falando o que é taxa metabólica basal e o que é o gasto calórico diário. A taxa metabólica basal é a quantidade de energia que o ser humano, por exemplo, consome mesmo em total repouso. Ou seja, mesmo que você estivesse dormindo durante o dia todo, você estaria consumindo energia. Essa energia é quantificada em calorias, ok? Então, a taxa metabólica basal é a quantidade de energia gasta totalmente em repouso, que seja para manter a sobrevivência. Ou seja, mesmo que você não faça nada, seu coração está batendo, você está respirando, o coração está bombeando sangue, está alimentando com nutrientes os outros órgãos e assim por diante. Então, por isso, a taxa metabólica basal. Já o gasto calórico diário é calculado em cima dessa taxa metabólica basal. Então entra o fator atividade física com base no que você faz durante o dia a dia. Se você está andando, que seja, isso é uma atividade física. Se você está se movimentando, isso é uma atividade física. E isso varia em níveis de atividade de pessoa para pessoa. Que, por exemplo, tem a tabelinha que pode variar do que seria 1.2 até 1.9. A pessoa que se enquadra no 1.9 seria o mesmo que dizer que ela consome quase o dobro de calorias, por exemplo, da taxa metabólica basal. Tá. Tudo isso que eu vou apresentar para vocês aqui, não fui eu que inventei, não foi inventado, não foi tirado do nada. Isso daqui é simplesmente a utilização de uma fórmula, que eu vou mostrar aqui. Eu inseri ela nessa tabela e ela faz os cálculos de forma automática. Mas a fórmula é essa daqui. E ela foi desenvolvida pelo Dr. Harris Benedict, de 1919. Então ele desenvolveu duas fórmulas para a mesma questão, mas só que uma para homens e uma para mulheres. Apesar de ambos serem da espécie ser humano, o indivíduo do sexo masculino ele tem um metabolismo mais acelerado que o indivíduo da espécie ou do sexo feminino, do gênero feminino, ok? Então, mesmo que eles tivessem as mesmas características físicas, peso, tamanho, altura, idade, o homem ainda assim consumiria mais energia por conta do seu metabolismo mais acelerado, ok? Então, ele desenvolveu essas duas formas. E se você quisesse achar isso manualmente, era bem simples. Você simplesmente substitui aqui onde está peso, altura, idade, pelos seus dados, ok? Realiza o cálculo aí, marca com papel e caneta, faz as somas e você chega ao mesmo resultado que eu vou fazer aqui.
Mas eu desenvolvi essa tabelinha aqui e simplesmente você vai inserir algumas informações em alguns campos e ela vai calcular sozinha isso. Atentando a uma pergunta muito comum, é que na fórmula da mulher aqui, ó, começa com 665 e a do homem 66. Não tem erro, está exatamente correto isso daqui. É que ao longo da fórmula existem uns fatores diferenciados, mas para o homem é essa e para a mulher é essa. Realmente, não tem nenhum erro, ok? Voltando aqui, então, como eu disse, em alguns campos você vai inserir alguns dados e ele vai calcular de forma automática o restante do processo que você precisaria fazer manualmente aqui. Então, aqui, ó, tem um campo denominado homem, mulheres. Então, aqui na frente você só vai responder essas perguntas. Então, por exemplo, se fosse um homem, 30 anos, qual o seu peso? 79 quilos. Qual a sua altura em centímetros? Se a pessoa tem 1,5 m, 1,60 m, por exemplo, 1,60 m seria o mesmo que 160 centímetros, ok? Tem que colocar em centímetros. 160. Isso seria um indivíduo masculino. E aqui eu vou colocar também já uma mulher aqui, vamos supor uma mulher jovem, uns 25 anos, com peso de 55 quilos e uma altura de 1,65 m, ok? Então eu já inseri os dados aqui. Quando eu insiro os dados nestes campos aqui, automaticamente eles já são inseridos aqui, por exemplo, pode ver que aqui já está preenchido com os dados que eu coloquei aqui e também aqui, sendo este daqui da mulher, que está aqui embaixo, se vocês verem. Então, já foi inserido aqui e já foi inserido aqui e já fez o cálculo. Então, com isso, essa tabelinha já me dá o que seria a taxa metabólica basal, que seria isso daqui para o homem e isso daqui para a mulher. E aqui nesse outro aqui do gasto calórico diário, que eu simplesmente vou colocar o fator, que seria isso daqui, ó, de 1,2 até 1,9, classificando como sedentário, levemente ativo, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Então isso daqui, cada um determina com base no seu dia a dia. Se é uma pessoa sedentária, é aquela que não pratica atividades nenhuma. Levemente ativo é aquela que, apesar de não praticar atividade física, tem algumas atividades durante o dia. Agora, de moderado a muito ativo, já entra muito quem tem tanto profissões pesadas quanto esportistas, principalmente. Então, no caso de profissões, aqui entraria uma dona de casa, por exemplo, como moderado, bastante ativo. Alguém que trabalha em indústria, por exemplo, que trabalha muito tempo de pé, indústria de construção, agricultura. E o muito ativo muitas vezes se enquadra somente em esportistas, mas alguns trabalhos muito pesados mesmo podem ser classificados como muito ativo. E isso é que determina o fator. Então você vem aqui nesse campo aqui, ó, fator nível, fator atividade nível. Então simplesmente clicando aqui, ó, você vai ter as opçõezinhas de selecionar uma dessas, ó. E ainda você pode inserir isso manualmente. Se você achar que você está entre dois desses, por exemplo, se você achar assim, eu estou entre o bastante e o muito, então você poderia colocar 1,8 manualmente, simplesmente você digitaria. Mas se você achar que você se enquadra em um daqueles, você simplesmente seleciona. Então, vou selecionar aqui bastante ativo. Então, um indivíduo com essas características que tivesse um nível de atividade bastante ativo, ele precisaria de 3.009 calorias. Para quê? Para não engordar, para não emagrecer. E com base nisso ele determina se ele quer emagrecer ou quer engordar, subtraindo ou somando calorias. E aqui embaixo, o da mulher, uma mulher com essas características aqui, idade, peso e altura, com o fator nível de atividade 1,9. Vamos supor que fosse uma atleta. Ela precisaria de apenas 2.608 calorias para não engordar, para não emagrecer. Agora, por exemplo, uma pessoa sedentária, ela teria um consumo de apenas 1.647 calorias para se manter no seu peso. Se consumisse mais do que isso,
engordaria, se consumisse menos que isso, continuaria emagrecendo. Ok? E isso é importante para se determinar dietas e coisas do tipo. Mas, como eu disse, eu não vou prolongar muito nesse vídeo aqui. Se alguém tiver interesse, como adquirir a tabelinha vai estar aí embaixo. O outro vídeo mais completo e mais detalhado, falando um pouco mais com calma, também vai estar o link aí. É simplesmente vocês acessarem ele, ok? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!